E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo. Nossa aula hoje, 8º ano, é sobre a independência da América Espanhola. Vamos continuar aquele assunto da última aula, né? Agora nós vamos falar sobre esse processo de independência, né, da região toda. Na última aula a gente falou sobre o Haiti e aquela revolta que aconteceu no Peru, né, liderada pelo Tupac Amaru, lembra? Então agora nós vamos falar sobre a independência da América Espanhola, do restante da região, tá bom? Então vem comigo para a gente aprender como é que foi esse processo de independência na América Espanhola, nossos vizinhos, nossos irmãos, tá? Então, ó, na última aula eu coloquei a mesma imagem para vocês, dessa escultura, né, da mão que está sangrando, e eu não expliquei para vocês, né? Essa escultura, ela está presente lá no Memorial da América Latina, que fica em São Paulo. É uma escultura feita pelo arquiteto Oscar Niemeyer. E aí, essa mão sangrando, você que não percebeu, esse sangue que desce a mão, é exatamente o mapa da América Latina. Tá bom? Então aí é para representar que foi um processo violento, com muita luta, com muito sangue, né? Esse processo de independência da América Espanhola, tá bom? Então não esqueça, essa escultura está lá no Memorial da América Latina em São Paulo. Quando você for para lá visitar a cidade, você visite esse memorial, que é bastante interessante, tá bom? Vamos começar, que tem muito assunto, né? O Império Espanhol em crise. Eu coloquei para vocês esse mapa inicial com a bandeirinha aí do Império Espanhol, tá bom? Que é diferente essa bandeira da bandeira espanhola hoje, né? Você vê esse X, né? Que é o que simbolizava a expansão dos impérios. Então toda essa região em vermelho, na América, que você está vendo aí, era Império Espanhol. Isso aí pertencia à Espanha. E a Espanha era aquele pontinho vermelho bem ali na Europa, tá bom? Então, toda essa região pertencia aos espanhóis, era uma região imensa, tá? Que foi se tornando independente, né, ao longo de vários anos de luta, ok? Então, vamos lá, como é que estava distribuído inicialmente? Como é que estava distribuída a população na América Espanhola, né? Então, a gente tinha, a população indígena era a grande maioria, eram 8 milhões de indígenas, tá? Os mestiços, que eram aqueles que eram o formado por relacionamento entre os indígenas, os nativos e brancos espanhóis, né? Ou indígenas e negros, ou seja, a mistura, né? Os mestiços, eles eram 5 milhões, tá? Era a segunda parcela mais populosa. Aí você tinha 4 milhões de brancos, que eram ou espanhóis, nascidos na Espanha, que vinham para fazer o controle, né? Na Espanha, na América Espanhola, ou eram aqueles descendentes diretos, tá bom? De espanhóis que nasciam na América, tá bom? E aí, por último, né, os negros, que eram somente 1 milhão. Professor, só existia 1 milhão naquele território todinho da América Espanhola, só existia 1 milhão de negros? Sim, só existia 1 milhão de negros, porque nesse processo de colonização espanhola, existe um detalhezinho diferente da nossa colonização, por exemplo, onde o número de africanos escravizados que vieram para a América Portuguesa, que é o Brasil, foi muito maior, tá bom? Porque os indígenas, que era a população nativa, nessas regiões onde a Espanha colonizou, eles escravizavam os indígenas, diferente da colonização portuguesa, onde o indígena, somente nos primeiros momentos ele foi escravizado, depois ele foi sendo substituído pela mão de obra do africano que vinha escravizado, tá certo? Por isso essa quantidade menor de negros na América Espanhola. Olha uma observação importante, a maioria dos brancos pertencia à elite crioula, ok? São aqueles brancos, 4 milhões ali, são os que eram descendentes, né, dos espanhóis que nasciam na América. Então esse fator de local de nascimento e descendência era muito importante na hora de formar essa pirâmide social na América Espanhola, tá bom? Era onde o cara tinha nascido e de quem ele era filho. Isso determinava muito o lugar dele na sociedade, tá? Então esses crioulos eram filhos descendentes de espanhóis que nasciam na América. Os chapetones, que você está vendo aí na próxima informação, eram aqueles que eram
exatamente os espanhóis vindos da Espanha. Eles não nasceram na América, eles nasceram na Espanha e vieram controlar, né? Assumir postos, né, no governo, no exército ou na igreja na América Espanhola, tá certo? Então essa era a distribuição da população na América, ok? Quais são os fatores, professor, que motivam, né, os movimentos de independência na América Espanhola? Então vamos lá, vamos falar aqui, né, ponto por ponto, quais seriam esses fatores, né? Primeiro são as reformas do rei Carlos III, que é esse lindão aí do lado, e do seu filho Carlos IV. Então as reformas que eles promovem são um fator determinante para motivar os movimentos de independência, ok? Então, primeiro, a imposição, essas são as reformas, a imposição de monopólios sobre um número crescente de produtos, como fumo, bebidas alcoólicas, pólvora, sal. A imposição de monopólios quer dizer que você só podia comercializar diretamente com quem a coroa espanhola determinasse, tá bom? Isso aí é o que a gente chama de monopólio. Segundo, a retomada da administração dos impostos e o aumento do rigor na cobrança. Então, aquela opressão fiscal, né? Você tem uma administração, antes, muitas vezes ela era legada, ela era deixada aos crioulos. E aí os espanhóis, os chapetones, como eles eram chamados, eles vão retomar essa administração dos impostos. Isso vai desagradar demais essa outra elite. Nós temos nessa América Espanhola, vamos dizer assim, dois grupos que faziam parte dessa elite. Um era esses chapetones, que eram os espanhóis mesmo, que estavam lá no topo, e aí abaixo deles tinha esses crioulos, que eram chamados de crioulos porque eles eram como se fossem, como eles não tinham nascido diretamente na Espanha, eles ficavam com o segundo posto na hierarquia. Então eles administravam muitas vezes esses impostos, e aí eles perderam esse posto. Vocês não vão mais administrar, quem vai administrar agora são só os espanhóis mesmo, tá bom? Aqueles que são puros, que nasceram lá na Espanha. E aí isso aí vai desagradar demais essa elite crioula. Tanto é que são eles que vão tomar a frente dos movimentos de independência, tá? Mais um fator aí da reforma do Carlos, a extinção do sistema de portos únicos e a criação de outros 20 portos, né? Autorizados a comercializar com a Espanha, tá certo? Qual é o cenário, pessoal? A gente tem uma insatisfação dos crioulos, que são essa elite, né? Mas que é nascida na América, com o aumento da opressão fiscal e dos monopólios. Então, grave aí, essa insatisfação dos crioulos é um fator determinante, né? Aí, ó, a piora das condições de vida da população mais pobre, porque eles acabam sendo mais oprimidos pelos impostos, eram cobrados mais impostos deles, então a condição de vida dele vai piorar muito. O crescimento das diferenças sociais, da discriminação nas sociedades hispano-americanas, tá certo? Tudo isso aí é um fator determinante. Outro fator, esse aí é um fator externo, tá? É a formação das juntas governativas na América Espanhola. Professor, o que são essas juntas governativas, pelo amor de Deus? Essas juntas governativas eram como se fossem polos de poder na América, né, espanhola, que eram formadas e que foram formadas durante o período em que Napoleão invadiu a Espanha. Então a gente está dentro de um contexto, pessoal, que o Napoleão está arrebentando com a Europa. Então ele está lá na Revolução Francesa, ele assume o poder da França e aí ele resolve tomar toda a Europa para ele. E aí a Espanha está ali do ladinho dele, ele invadiu logo, depois o rei, e aí ele formou essas juntas governativas na América Espanhola. Quem governava essas juntas governativas, esses centros de poder na América Espanhola? Eram os próprios crioulos, tá certo? Então, a formação dessas juntas governativas é outro fator externo importantíssimo, porque vai dar o poder a essa elite crioula que eles não tinham. Tá? Então, está aí formado o cenário para a luta. Como é que foram as guerras de independência na América, professor? A gente divide em duas fases. A gente tem um período de 1810 a 1814, onde existem os habitantes da colônia, eles vão ser liderados, né, pelos crioulos, e aí em algumas cidades, né, como Caracas, região ali da Venezuela, Buenos Aires, desce um pouquinho para o sul, Argentina, Bogotá e Santiago, né, Colômbia e Chile, né, você vai ter a formação dos exércitos e as vitórias desses exércitos, né,
que eram liderados pelos crioulos. Então, essa primeira fase, você tem muitas vitórias desses movimentos de independência liderados pelos crioulos, exatamente porque ainda está no contexto onde o Napoleão, lá na França, governa e manda em tudo. Então, o governo espanhol mesmo, ele está muito enfraquecido, né? E aí você tem uma segunda fase. Nessa segunda fase, já de 1814 até 1825, você tem a queda do Napoleão e aí a volta do absolutismo na Espanha, né? Então aí o rei Fernando VII, né, o rei espanhol, ele vai começar a enviar um grande contingente de soldados para lutar contra os movimentos de independência aqui. Então aí a coisa vai ser mais acirrada, né? Então a gente divide nessas duas fases as guerras de independência, tá? Vamos lá, vamos ver alguns personagens importantes. Quem são esses libertadores da América, né? Não é o torneio não, meu filho, mas é inspirado nele, tá bom? Nesses libertadores da América. Aí tem um mural, né, já contemporâneo, onde aparece a figura de um dos mais importantes, que é o Simão Bolívar. Nós vamos falar dele, tá? No livro de vocês tem um texto só sobre ele, né? Um trechinho só sobre ele. Alguns aí que eu trouxe para vocês. O Francisco de Miranda, né? Que é um crioulo, aqui todos eles crioulos. Pessoal, não esqueça disso aqui, muito importante essa informação. Quem lidera esses movimentos são os crioulos, tá bom? Então é uma elite. Professor, aí não tem aquela participação popular, né? Tem a participação popular, mas ela é manipulada por esses crioulos, tá certo? Tem a ajuda dos mestiços, tem a ajuda dos indígenas, todos eles ajudaram, mas só que ele é um movimento liderado pelos crioulos. Diferente do que a gente falou na última aula, sobre a independência do Haiti e aquela revolta no Peru. Ali são movimentos que surgem das camadas mais populares. Eram escravos, ex-escravos no Haiti, eram os indígenas, né? Lá e os mestiços no Peru. Então aqui é diferente, aqui nós estamos falando de movimentos de independência liderados pelos crioulos, não esqueça disso, tá bom? E aí quando esses países se tornam independentes, eles vão se tornar independentes com essa marca, né, também do controle dessa elite, tá bom? Então pouca coisa muda no final das contas, mas nós vamos falar já já. Vamos lá, esses personagens do Francisco de Miranda, lá na Venezuela, né? O José Miguel Carreira, ou José Miguel Carreira, né? E Bernardo O'Higgins, que lideram as lutas na província do Chile, né? O José de San Martín, esse San Martín, ele é muito importante também, ele tem uma presença muito forte na região, nessas lutas de independência na região sul do continente, né? Olha lá, no Rio da Prata, Chile, Peru, a presença dele é muito marcante, tá? Aí o Simão Bolívar, como eu falei para vocês, que é outra figura muito, muito importante nessa luta. E aí ele tinha uma ideia que era unificar a América Espanhola, tá bom? Tá, lembra daquela imagem que eu coloquei para vocês lá no comecinho, né? Daquele território todo em vermelho, né? Da América, que era tudo América Espanhola. O sonho do Simão Bolívar era formar um país só, com todo aquele território, né? O sonho dele era formar uma América Espanhola somente, né, com um governo só. E aí, lógico que esse sonho a gente sabe que não deu certo. Mas era uma ideia muito importante, porque ele queria poder competir com as outras nações, exatamente tendo a grandeza do Estado territorial. Olha lá, em 1817, Bolívar fez uma aliança com os indígenas, prometendo o fim da escravidão. Olha, como eu disse aí para vocês, tem participação popular. E conseguiu conquistar de vez a Venezuela, o território de Nova Granada, que é aquela região da Colômbia. Assim, a área compreendida pela Venezuela, Colômbia, Equador e Panamá formaram um único país, que era a Grande Colômbia, certo? Bem, aí já começam as intenções dele de unificar todo o território. Quando essas guerras elas vão cedendo, vão acabando, é formado o Congresso do Panamá, que vai decidir quais são os rumos que vão ser tomados nessa nova fase da história da América Espanhola, né, agora independente. Então, esse Congresso do Panamá reuniu todas as lideranças, né, que iam decidir como é que ia ser. Se seria a formação de um único Estado ou seriam vários Estados separados, né? O projeto que era idealizado pelo Bolívar, ele foi derrotado. Essa ideia de que deveria ser um único país, essa ideia foi derrotada. Então,
acabou se formando várias repúblicas diferentes, Argentina, Bolívia, Equador, Venezuela, Colômbia, tá? Todos aqueles governos que eram fiéis ao Bolívar foram destituídos, né? No caso do Peru, na Bolívia, Venezuela, tá? No Equador, todos eles foram destituídos. Então essa ideia dele, ela saiu derrotada, tá bom? Ela não foi vitoriosa. Depois, mais na frente, vai ser retomado esse projeto dele, essa ideia dele de unificar a América Espanhola, né? A América Latina, aí já não é mais América Espanhola, a gente chama de América Latina. Quando você vê surgir esses governos contemporâneos como o do Hugo Chávez, né, na Venezuela, ele tinha esse projeto bolivariano, né, de tentar unificar todos esses territórios para se fortalecer, né, tanto politicamente como economicamente, tá bom? Aí também para vocês, ó, como é que foi o processo de independência da América Central, né? A América Central também teve esse processo no mesmo contexto, tá? A Capitania Geral da Guatemala, vamos dizer, ela liderou esse processo, né? Ela era composta aí, ó, de diversas unidades administrativas, que era Guatemala, Chiapas, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Costa Rica. Então todos eles formavam a Capitania Geral da Guatemala, né? Essas elites centro-americanas, elas vão acompanhar o México na luta pelas independências, tá bom? Então, esse processo de independência ali naquela região central da América tem muita influência das lutas do México, tá bom? Então, quando o México começa a fazer esse processo de independência deles, a Guatemala, que está muito ligada ao México também, começa a influenciar essas lutas em toda a região central, tá bom? Pela força, as diversas unidades administrativas acabavam, ó, sendo anexadas, né, pelo México e pela Guatemala. Elas formaram o que a gente chama de Províncias Unidas da América Central, tá bom? Deixa eu puxar aqui o mapinha para vocês, da região, para vocês terem uma ideia do espaço geográfico que a gente está falando. Então, tá vendo ali, ó, a região central da América, né, México, Guatemala, Honduras, se formou inclusive a bandeira, ó lá, Províncias Unidas do Centro de América. Então, toda essa região, ela era fortemente influenciada pelas lutas do México, né, da Guatemala. E aí acabaram formando um país só, que seriam essas Províncias Unidas do Centro. Esse país só que eu digo, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicarágua, o México era separado, tá bom? Então, vamos lá, ó. Só voltando aqui. As Províncias Unidas da América Central. Muito bem. Então, a formação da província foi aprovada naquele Congresso da Guatemala, tá bom? Com a garantia de autonomia federativa às regiões anexadas. Então, todas aquelas regiões ali, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, elas estavam ali anexadas, formavam um país só, mas elas tinham uma certa autonomia federativa, tá certo? Elas podiam tomar suas próprias decisões. Na prática, isso não acontecia, né? Por conta da distância das regiões, né? Então, isso não acontecia. A solução aí, nesse caso, né, da autonomia federativa, não teve sucesso, exatamente por conta da distância, né, das províncias e a capital que ficava lá na Guatemala. Isso aí gerava uma disputa de poder entre essas elites, as mesmas elites crioulas que lutavam lá na independência na América do Sul, tá bom? Então, essas elites, elas acabavam tendo rivalidades, disputas entre elas, tá bom? Porque uma achava que se esse recurso que ela gerava lá em Costa Rica, ele tinha que mandar para a Guatemala, que era quem governava a região toda. Então, a Guatemala enriquecia e as outras regiões ficavam pobres. Então, estão entendendo aí essa lógica? Mesmo tendo uma autonomia federativa, eles podendo governar, tomar suas decisões, tudo que eles geravam de riqueza acabava sendo levado para o governo central, que seria na Guatemala. E aí esse governo central, lógico que absorvendo a riqueza, eles investem a maior parte do dinheiro no próprio país. Daí é que vai acabar acontecendo a fragmentação lá em 1840 dessas Províncias Unidas da América Central. E aí vai se fragmentar em 5 países, tá bom? Aí eu já botei o mapa para vocês. Agora, ó, o resumo, né? Vamos dizer assim, o resumo da ópera. Como é que ficou essa América
independente, tá? A gente tem a emancipação política, mas a gente não tem as mudanças estruturais na sociedade americana, tá bom? Exatamente porque quem lidera o processo é a elite que vivia já na América. Então essa elite ela não está procurando transformar essa realidade. Quando elas lideram as lutas, elas lideram para quê? Para que aquela população mais pobre não tenha o acesso à transformação da vida dela, né, com essas lutas. Então elas tomam a frente das lutas para manter, vamos dizer assim, o status quo dela, manter os privilégios que ela tinha. E, aliás, manter e aumentar os privilégios, tá certo? Então a emancipação não vem acompanhada de mudanças estruturais na sociedade. O mestiço, o nativo, o indígena, o negro, continua sendo explorado, continua sendo massacrado, continua na condição de pobreza, tá bom? A exploração continuou a mesma, a economia manteve-se baseada na exportação, então as transformações são muito poucas, né? A divisão política atendeu aos interesses dos ingleses. Professor, como assim dos ingleses? O que tem a ver? Os ingleses, desde que eles começaram o processo da Revolução Industrial, é no mesmo contexto, viu? Desde que eles começaram a Revolução Industrial, os interesses econômicos deles se estenderam a todo o planeta. Então, tendo países fragmentados, que necessitem mais, né, de mercadorias, era mais vantajoso para os ingleses que essas nações elas fossem todas fragmentadas. Imagine se fosse o único país como Simão Bolívar sonhou. Lógico que esse único país não ia depender dos interesses econômicos ingleses, nem dos interesses econômicos, por exemplo, do Brasil, que vinha também se fortalecendo e era um país gigantesco, continental, né? Então não ia depender, tá certo? Olha lá, embora cercada de combates, a independência não foi uma revolução social. Então, quando a gente falou lá em cima, não teve aquelas transformações que uma revolução precisa ter para ser chamada de revolução. Então, quem estava no poder se manteve no poder ou aumentou o poder, né? E aí as revoluções sociais, as transformações sociais, elas não aconteceram. Então, ela é uma luta, ela tem um combate, mas ela não pode ser chamada de revolução social, ok? A gente pode chamar a independência do Haiti de uma revolução social? Sim, podemos, porque ali você tem uma transformação. Os negros que eram escravizados, eles tomaram poder e eles expulsaram aquela elite do Haiti. Então ali a gente tem uma revolução social. Comparem, vocês vão perceber que existem diferenças. Você que ainda está começando a compreender a noção de revolução, que eu sei que você já deve estar estudando aí Revolução Francesa, Revolução Industrial, Revolução Inglesa. Então você já está começando a se fixar esse conceito de revolução. Precisa ter uma transformação, senão não é revolução. Tá? No caso desses processos de independência da América Espanhola, não é revolução, pessoal. A escravidão foi uma questão chave na construção dos estados latino-americanos. A escravidão, ela foi sendo abolida, né, gradualmente nesses vários estados, tá certo? E aí você lembra daquele detalhezinho que nós falamos lá no começo, né? A escravidão na América Espanhola, a escravidão africana, ela não era tão forte como a escravidão indígena. Então, aí quando a gente está falando da superação da escravidão, né, nesses estados latino-americanos, a gente está falando especialmente dessa escravidão indígena, que realmente ela foi sendo abolida, né, gradualmente nas várias regiões. Exatamente porque existe uma participação nas lutas desses escravos, né, desses indígenas, desculpa. E aí eles vão sendo libertados, né, diminui um pouco essa carga da escravidão sobre eles, tá certo? Eu acho que é isso. A gente encerra aqui esse ciclo, né, da independência da América Espanhola, tá bom? E eu espero que vocês tenham compreendido bem. É um assunto muito vasto, né? Vocês têm muitas informações, certo? E eu quero que vocês retomem isso, façam uma leitura mais
mais aprofundada, porque é um assunto interessante, mas é um assunto que demanda uma concentração muito grande para você aprender, tá certo? Então a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um abraço!